Olá, meus amados e amadas do signo de Capricórnio. Vamos à leitura no seu campo afetivo para o mês de março. Quais são as sinalizações do universo para março? É uma leitura coletiva, não ressoa com todos, pegue somente aquilo que ressoar. Falo intuitiva, só apenas um instrumento divino. Para Sol, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente Capricórnio. E se vocês estiverem aqui olhando a energia do amado e amada, essa leitura pode estar espelhada assim. Iniciação, rito de passagem, cruzando linear. Mês de março para os capricornianos é meio sair de uma certa zona de conforto. Sair de repente da escuridão que se criou mediante uma situação ou pessoas. Sair da caverna, porque olha aqui, saindo, cruzando, tem um rito de uma passagem. Então eu saio daquela escuridão que eu me encontro e eu vou para um lado mais sublime da vida. Nutrição, recolha-se, descanse e acolha-se. E tem tudo a ver com essa carta. Eu preciso me recolher, eu preciso me nutrir para que eu saia da caverna, para que eu consiga entender a minha essência viva e divina. O que eu vim fazer aqui? Quantas vezes vocês não se perguntaram? Eu estou no meu caminho, eu estou na minha jornada, e os encontros de alma e chama gêmea, eles são um despertar espiritual. Então ninguém se encontra por acaso, ninguém se afasta por acaso, ninguém retorna por acaso, quando se condiz a encontro de almas. A torre, uma renúncia. Então já marca aqui e fala isso muito tempo para vocês, hein? Tem energia que se repete há mais de 6 meses. Então quando é assim, é porque alguém não está fazendo a lição de casa. E aí a energia volta à mesa. A renúncia, a torre, precisa de fazer um processo de transformação. É um momento que vocês vão se recolher, ou o amado ou a amada. Para que eles? Simplesmente para assumir a autonomia da sua vida. Confiar no seu processo divino e ir em busca dos seus ideais em todas as áreas da sua vida, tanto no campo afetivo como profissional e financeiro. O imperador, ele sempre é um signo que mostra poder, ele trilha um caminho, ele faz uma estratégia e ele chega lá. E é mais ou menos também, vocês podem ter lidado com pessoas que têm esse dom, sim, sabe, de fazer acontecer, mas se perde. E tem um fim de um ciclo aí, gente. Fim de ciclo de uma teimosia, fim de um ciclo de, sabe, daquela estagnação. Eu não paro, eu faço e aconteço. Aí vem o universo e fala assim, vamos ver. Então vocês estão ou estarão em processo de transformação nesse mês de março. Saturnão tá aí, né, meu povo? Então é todo um movimento. Nos próximos dias eu vou gravar umas leituras só para influência de Saturno em nossas vidas. Vamos lá. Para os solteiros e solteiras, a Lua e a Imperatriz, cada vez mais vocês buscando o seu norte, o seu crescimento, tanto na área profissional, pessoal, familiar e amorosa. É essa busca que vocês precisam ter, essa confiança. A Lua, ela fala de honras, mérito, é o seu merecimento, ou seja, eu sempre trago uma reflexão ou palavras do grande mestre Jesus Cristo. Faça a tua parte para Deus fazer a dele. Qual seria a sua parte, meus amados? Fazer esse processo de transformação e confiar. É isso que eles estão falando. Vamos lá. Rainha de Fogo. Sempre, né? Sempre aparece a Rainha de Fogo para os capricornianos. A Rainha de Fogo pode ser pessoas de Áries, Leão e Sagitário, aonde vocês estão entrando nessa parte mais empoderada, porque a Rainha de Ouros, ela não tem medo de nada nem ninguém. Ela vai, ela tem um ideal, ela busca, ela faz os seus objetivos. Se ela precisar ir para a guerra, um exemplo, para a guerra, para defender quem ela ama, ela vai. E sem medo das consequências, tá? Então, esse foco de vocês cada vez mais adentrarem para o seu eu. Página de terra, mensagem.
Vocês podem estar lidando com pessoas novas entrando no caminho de vocês. Afinal, uma leitura para novo amor para os solteiros, aonde no futuro próximo ou nesse mês 3, a pessoa certa aparece. Tá bem claro aí. Então, 3 é o pajem. Pajem são novos inícios, mensagens, pessoas novas. Vocês devem estar conversando com alguém. Isso é muito interessante. Abre o leque mesmo. Chegou o momento de vocês, principalmente para quem fez ou passou pela noite escura da alma e está se reestruturando. Vamos ver o que mais? Ó, o mago. O início de uma nova jornada. Dentro do processo de solitude de vocês, muitos já aprenderam com uma situação. E olha aqui o Rei de Ouros, todo Virgem e Capricórnio, como vocês. Aqui é uma estruturação. Vocês tendo vivenciando um passo de cada vez, mas de uma reestruturação de forma sólida. E esse Rei de Ouros pode vir numa energia, ou está vindo nesse arquétipo, de alguém que tem assim maturidade. É uma pessoa que zela pelos padrões familiares, é uma pessoa que tem os pés no chão, uma pessoa que gosta de... é proativo, que eu ouvi, proativo. E também vocês podem estar lidando com uma rainha de espada. Aquário, Gêmeos e Libra, que fala claramente que vocês podem ter algumas diferenças a princípio da forma de conversar, de agir, mas nada que não seja de uma forma de estruturar, tá? Porque aqui temos o 9 de ouros, a colheita. Então, o 9 de ouros é uma carta maravilhosa. Ou seja, vocês colhendo depois do que? De chorar pelo leite derramado, de ter se perdido para se encontrar. Sabe quando eu fico pensando naquilo que eu sofri? 3 de copas, ele fala de sofrimento também. Fala de sofrimento por sentimentos de relacionamentos que até então vocês pensavam que era amor, mas eram paixões. Porque a copa certa é Deus está trazendo para vocês. E vocês não conseguiam enxergar porque estavam em sofrimento. Aonde o 9 de copas, uma satisfação pessoal, deixando de chorar o leite derramado por situações de sofrência do passado. E aí eu encontro alguém que me oferta uma copa. Tá aí já, para alguns tá aí. Com muito equilíbrio, vocês vão conseguir enxergar essa pessoa certa, se é que vocês já não estão conversando com ele ou com ela. E aqui pode para alguns ter distância geográfica, sim, sempre dá nos meus vídeos, mas é algo que vocês precisam equilibrar. E pode ter opções aqui. 7 de copas fala muito de, ó, tenho 2 alternativas, tenho 2, ou seja, aparece um novo amor, principalmente aqui para quem é chama gêmea e tá olhando o amor, eu tô solteira, então eu olho para os dois lados. Aqui tem uma probabilidade de tanto um novo amor, uma possível alma gêmea, assim como uma possível retorno de uma alma e uma chama gêmea também. Então adapte a situação de vocês. E um Rei de copas, peixes, câncer e escorpião também. Ou seja, o Rei de copas, olha que interessante dessa carta. Ele coloca um pé só na água. Ele quer ofertar uma copa, mas é alguém que vai ter um meio pé atrás aí. De repente, se vocês estão paquerando mais de uma pessoa, e aí o universo sempre fala, decida o que você realmente quer para que as coisas aconteçam, mas não tem sofrimento. 9 de espada invertido, essa dinâmica vai ser agradável. É uma coisa para vocês também sentirem o empoderamento de vocês. E aqui alguém já está observando vocês e não é de hoje, tá? O eremita, virgem, tá muito forte. Essa pessoa já observa vocês e as cartas estão voando. Força, coragem, determinação. Se olhem com verdadeiro amor, porque o primeiro amor tem que começar em vocês. Aqui é um encontro de almas, uma parte espiritual, destinada a vocês vivenciarem. Olha um reconhecimento.
Seis de paus é uma vitória. Então, vocês tendo a vitória desejada no campo afetivo. Então, vamos lá. Signos muito forte, eu já falei. Peixes, Câncer, Escorpião. Aquário, Gêmeos e Libra. Touro, Virgem, Capricórnio. Muito forte. Vamos ver. Rosa Cabela fala. Dúvidas. Deixa as dúvidas para lá. Conhecimento, sabedoria ao lidar com essa nova pessoa que vocês podem estar conhecendo, ou é um colega de trabalho também, mas alguém aí já conhece. Usem a sua maturidade, o seu crescimento, porque aqui vocês podem conhecer através da rede social ou também num lugar de divertimento. Aqui confirma união e negócios que chegam. Possam até vir a trabalhar juntos depois, hein? Em algo. Deixa eu ver. Bem objetiva a leitura de vocês, meus amados e amadas. Vamos ver o que mais. Liberando o passado se vive muito mais o presente momento, então se não deu certo no passado, liberta. Liberta e vai ser feliz. Conversa de coração aberto, seja esse novo amor ou amor do passado aqui que teve alguma influência, vocês vão falar real, sabe, o sentimento de coração para coração, um com o outro, uma com a outra, e vão entrar numa vibração assim, cara, nós temos muito mais a ver hoje, para quem é amor do passado, do que quando se separamos. E para alguém é como se vocês nunca conhecem, vocês não conhecem essa pessoa ou tenham uma amizade, mas é como se vocês forem feitos assim, muito a ver um para o outro, uma com a outra, como assim, nunca te vi, mas sempre te amei, mais ou menos isso o resumo. Fé e bênçãos, meus amados, confie. Acreditem no grande Pai Maior, em Deus. Agora eu vou dar uma sinalização para Amor de Alma e Chama Gêmea e vou dar continuidade no canal 2, Sintonia do Amor. Vamos ver como que está a situação do amor do passado, para quem sabe que a alma e chama gêmea e porventura estão separados. A gente está caindo muito nos últimos dias a roda da fortuna e o carro. Está vendo um movimento. Está vendo um movimento mesmo que não seja perceptível aos seus olhos. Mesmo que o divino masculino, o alecrim dourado não demonstre como vocês gostariam, mas o movimento está e não é de hoje, tá? É um bom tempo. 2 de ar, 2 de espada. É como se essa pessoa tá aqui com 2 canarinhos. Para quem oferta o meu amor? Ou quem é real o meu amor? Eu não consigo enxergar ainda. Então é mais ou menos como que a pessoa precisa até de um tempo para criar coragem. Enquanto isso, Divina Feminina busca o seu norte. Vão buscando o seu crescimento interior. Onde o Pajem de Água fala, vem aí um indício, uma procura, uma mensagem. A pessoa até tendo a percepção da sua imaturidade, com a separação ou está em cima do muro, independente de quanto tempo vocês estejam já vivendo essa relação. Tá bem claro aqui. O mago. O mago, quando a gente aprende todas as situações, aí tem um novo início. Então é como se vocês estivessem sendo direcionados para esse novo momento. Ou seja, eu me equilibro dentro do meu conhecimento, com a sabedoria que eu adquiro e eu faço o movimento, o As de Paus. Então vem o movimento. O mago e o As de Paus quer dizer, tá muito rápido para algumas pessoas. O mundo, eu finalizo um ciclo para o início de outro, onde eu estou liberto. Gente, pela terceira vez a carta da força. Ou seja, para tantos solteiros que querem um novo amor como amor do passado, busque o
seu crescimento, tanto profissional como financeiro, mas busque conhecer a si mesmos, porque é aí que está a grande chave, a virada da vida de vocês, nesse aspecto desse triângulo. É força, guinada, determinação. Não é o momento de estagnar sobre o seu crescimento pessoal, sobre o crescimento profissional, para que tenha os resultados favoráveis também no campo amoroso. É isso, peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixe seus comentários. Gratidão, universo, a minha agenda de março está aberta.